Anneliese Michel, ou como ficou popularmente conhecida, Emily Rose, é um dos maiores exemplos de negligência médica causada por crenças religiosas. A jovem de 16 anos sofreu muito durante anos após acreditar que estava possuída por demônios. Ainda por cima, sites, filmes e também youtubers prejudicaram a verdadeira história do que havia acontecido, tudo só para ter uma falsa história de terror. Mas neste vídeo, irei contar a verdade por trás do exorcismo de Anneliese Michel. A jovem alemã Anneliese Michel nasceu em setembro de 1952. Era uma garota a princípio saudável. Ela foi criada em uma família católica e costumava frequentar missa com os pais e as irmãs pelo menos 2 vezes por semana. Antes de Anneliese, a mãe havia dado à luz uma filha ilegítima, que morreu aos 8 anos durante uma cirurgia para a retirada de um tumor. Anna Michel, mãe de Anneliese, foi forçada a casar com um véu preto por conta da grande vergonha que causou para a família. Por causa disso, Anneliese cresceu acreditando que deveria cumprir penitências para compensar os pecados da mãe. Ela se tornou tão obcecada em se livrar do mal que dormia nua sobre pedras para redimir os pecados dos viciados em drogas que frequentavam a estação perto de sua casa. Anneliese era uma jovem alegre e feliz, até que aos 16 anos ela começou a ter convulsões devido a problemas psicológicos. A jovem começou a sofrer com ataques epiléticos. À noite, seu corpo se tornava rígido, sentindo um peso enorme sobre seu peito. E junto a isso, não havia capacidade de falar. Nesse período, ela começou a escutar vozes e a chamavam de amaldiçoada e a taxavam de condenada. A jovem então passou a cogitar o suicídio, tendo que ser levada ao médico. Após o acompanhamento com alguns médicos e um neurologista, recebeu o diagnóstico de um tipo de epilepsia aliado a um quadro de esquizofrenia. Isso não foi o único problema. Ela também desenvolveu depressão profunda. Ela fez tratamentos sob acompanhamento dos médicos e, graças a esses cuidados que ela recebeu, teve uma grande melhora, podendo seguir sua vida normalmente. Ela conseguiu com o tempo completar seus estudos, cresceu sem apresentar problemas e fez faculdade de pedagogia. Mas foi nesse momento de sua vida que as coisas começaram a piorar de vez. Ela teve que largar a faculdade pois suas crises de epilepsia a tornavam muito agressiva. A situação da adolescente se agravava a cada dia. Ela passou a andar nua pela casa, comer insetos, defecar por todos os lugares e beber a própria urina. E para piorar mais a vida de Anneliese, pessoas que iam visitá-la ao ver sua situação, começaram a dizer que a garota estava possuída. Pessoas que nem sequer entendiam o que era epilepsia associaram seus problemas à possessão demoníaca. Crenças equivocadas tiraram a paz dessa garota, como também qualquer possibilidade de receber um tratamento adequado, pois os seus pais infelizmente passaram a acreditar que ela realmente estava possuída. A mãe de Anneliese, ao invés de procurar o psiquiatra para tratar desse caso, ela decidiu chamar os padres, pois acreditava que sua filha estava possuída. 2 padres se apresentaram, o padre Arnold Hens e o padre Ernest Alt. E nesse momento eu quero acrescentar um detalhe interessante que com certeza pesou muito nessa história. Esse lance de possessão demoníaca, no caso envolvendo a Anneliese, começou ali entre 1974. Só que antes, em 1973, havia sido lançado um filme, O Exorcista, um filme de terror muito famoso e pesado para aquela época. E infelizmente Anneliese assistiu esse filme e com certeza deve ter impactado muito a garota, que era esquizofrênica. As cenas de terror, as possessões, o comportamento dos atores interpretando uma pessoa possuída deve ter pesado muito na mente de Anneliese, fazendo com que ela adquirisse comportamentos parecidos quando tinha suas crises. No começo, a igreja negava fazer o exorcismo, até que em 1975 foi dada a permissão. A esse ponto, a própria Anneliese já estava convencida de que estava realmente possuída. Ela costumava se ajoelhar 600 vezes por dia. Em uma das vezes,
Ela acabou rompendo os ligamentos do joelho, o que a fez se arrastar para debaixo de uma mesa, onde permaneceu latindo, feito um cão por 2 dias. Além disso, ela gritava por horas e passou a comer aranhas e carvão, chegando a morder a cabeça de um pássaro morto. Os padres Arnold Hens e Ernest Alt passaram a realizar 2 sessões semanais de 4 horas cada uma. Ao todo foram 67 rituais, realizados ao longo de pouco mais de 9 meses. A Anneliese ficava trancada em um cômodo, onde permanecia sem comer, beber ou até mesmo dormir, e muitas vezes acorrentada. Nessas sessões, religiosos equivocados e outras pessoas afirmavam que Anneliese falava com voz de 7 demônios. Mas isso é pura mentira. Na verdade, Anneliese forçava a garganta ao falar às vezes, deixando a voz um pouco mais grossa. No total, 42 horas de exorcismo foram gravadas pelos 2 padres. Nesses áudios, podemos ouvir rosnados, gritos, xingamentos e também diálogos. As pessoas que estavam por perto acreditariam que ela estava possuída, mas na verdade, tudo aquilo era devido ao estado mental da garota. E os mesmos sons que ela emitia eram sons que ela ouviu no filme O Exorcista, que com certeza foi o que contribuiu muito para a garota ficar perturbada, acreditando que seu estado era em decorrência de uma possessão. Outra mentira contada por muitos é que Anneliese havia previsto o dia de sua morte e que ela escreveu uma carta para um dos padres dizendo que havia entrado em contato com a Virgem Maria e que nessa visão a Virgem Maria havia dado 2 escolhas para ela: morrer em paz, se livrar daquele tormento, ou ficar para sofrer mais um pouco e provar que o diabo existe. Tudo isso é mentira. Na verdade, ela chegou sim a escrever uma carta para um dos padres dizendo simplesmente que estava cansada de tudo aquilo e o quão doloroso estava sendo aquela situação para ela. Anneliese morreu em 1º de julho de 1976, aos 24 anos de idade, com pouco mais de 30 quilos. A autópsia revelou que a jovem morreu por desnutrição, já que ela não se alimentava direito. No mesmo ano, o Estado acusou de homicídio e negligência os pais de Mikkel e os padres que fizeram o exorcismo. Os promotores afirmaram que a morte da menina poderia ter sido evitada até uma semana antes do óbito. Durante o julgamento foram apresentados vídeos do exorcismo e imagens do estado da adolescente. A igreja foi condenada a pagar uma multa e os pais foram absolvidos, pois segundo a lei alemã, eles já teriam sofrido muito com a perda de sua filha. Quanto aos padres, só ficaram presos por 6 meses. O caso foi objeto de filmes, livros e também músicas. O mais famoso deles é a obra de terror lançada em 2005, O Exorcismo de Emily Rose. E como vocês bem sabem, muitas mentiras foram colocadas nessas obras. Inclusive, por causa do filme, muitas pessoas confundiram a história real. É lamentável, essa história poderia ter acabado de uma forma bem diferente, quem sabe com a garota viva. O triste é saber que os sintomas de Anneliese se agravaram muito por causa dos padres que a convenceram de estar possuída, ao invés de levar a garota para um psiquiatra. E também por causa dos pais devido à crença religiosa, infelizmente confundir o estado mental da garota com a possessão demoníaca. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Só peço a todos, por favor, que deixem o seu like e também se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho para notificação. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.